Olá, pessoal. Sou a professora Ana Paula. A gente vai continuar nossa aula que trata de sistemas de produção, só que dessa vez a gente vai falar dos tipos de sistema de produção. Bora lá? A gente vai tratar aqui dos tipos de sistemas de produção, ou seja, tipos de sistemas de produção industrial, ok? O primeiro sistema de produção que a gente vai conhecer é o sistema de produção contínua, sistema de produção em massa também, como é conhecido. Ele trata de uma sequência linear de operações de produção e com alto nível de padronização. Esse alto nível de padronização significa que os produtos eles são semelhantes. É mais produtivo esse tipo de sistema e ele é menos flexível, tá? Qual é o resultado final desse sistema? São poucos produtos, com pequena diferenciação entre si e grandes volumes. O que a gente tem aí nesse sistema de produção contínua? Observem, uma sequência linear de operações. Isso significa que o produto ele vai passar de um posto a outro numa ordem, uma sequência, sempre aquela mesma sequência, certo? Quando eu faço isso, eu estabeleço um sistema que me dá a possibilidade de produzir em grandes volumes e também com produtos de pouca diferenciação. Eu vou ter máquinas, vou ser intensivo em máquinas e equipamentos, ou seja, o meu investimento em automação ele pode ser muito maior no sistema de produção contínua, porque vai garantir rapidez no processo, produção em grandes quantidades. Em compensação, eu vou ter um mix de produtos, ou seja, uma variedade de produtos menor, tá certo? Vamos observar como é que é o layout desse sistema. Observem aqui que nesse sistema de produção contínua, o material ele passa por etapas do processo específicas. Aqui ele vai ser processado de uma forma no A, no B, e aqui ele já sai o produto acabado. Vejam que é uma sequência, né, uma ordem correta, né, estabelecida pela organização para que os produtos eles passem pela mesma sequência. Eu queria que vocês observassem um detalhe nesse layout e nesse tipo de sistema, que é uma característica do sistema em si, é a inflexibilidade. No caso de dar problema, por exemplo, aqui no posto B, vamos dizer que ocorra falta de material ou uma máquina quebre, e eu não consiga fazer o processamento nesse posto B. Todo o sistema ele para, tá? Então eu tenho essa característica do sistema de produção contínua, é que se uma parte do processo não funcionar, todo o sistema ele para, ok? Então, a inflexibilidade é uma característica muito forte do sistema, mas a gente tem outras, tá? Ele é um sistema mais eficiente, uma vez que eu tenho etapas bem definidas, eu consigo saber exatamente o quanto de insumos eu vou usar em cada etapa do processo. Eu consigo, pela ordem dele, pela sequência já estabelecida, ter um alto volume de produção. Em compensação, eu vou ter poucos produtos e eles vão ter que se diferenciar pouco, já que as máquinas elas não são como as máquinas que a gente vai ver no próximo sistema, e que eu posso ficar fazendo adaptações nelas. Elas vão produzir aquele item em grande quantidade e com pouca diferenciação. A inflexibilidade, a gente já viu, se falhar uma parte do sistema, todo o sistema para. Os produtos eles são mais padronizados e eu tenho padronização também de insumos, né? Já que eu sei quanto vai se gastar em cada parte do processo. Quando eu estabeleço esse sistema linear, né, contínuo, eu estou facilitando a implementação e o controle e o gerenciamento desse sistema. É mais fácil fazer o gerenciamento sabendo o que vai ser feito em cada etapa do processo. Eu tenho um fluxo previsível de materiais, tá? E o alto investimento em capital, que é o alto investimento em máquinas e equipamentos. E como eu falei para vocês, é mais fácil fazer o processo de automação desse tipo de sistema. É mais fácil da gente encontrar, inclusive nas indústrias, quando a gente tem esse tipo de sistema, um processo de automação, né? De última geração, com a tecnologia mais de ponta, ok? Então, diferente do sistema de produção contínua que a gente viu anteriormente, a gente tem um sistema de produção em lotes, tá? E aí vocês vão observar nas organizações que se monta um parque de máquinas, e essas máquinas elas são mais versáteis. Elas vão suportar uma variedade maior de produtos. Eu vou ter mais de um mix de produtos, né? Que podem ter diferenças entre si maiores, tá?
que as máquinas elas vão conseguir ser adaptadas e fazer a fabricação. Para dar um exemplo claro do sistema de produção em lotes, como ele funciona, vamos pensar que a gente tem uma organização que fabrica refrigerantes, tá? E esses refrigerantes têm 3 sabores: limão, guaraná e laranjada. Então, eu preciso fabricar os 3 sabores, são 3 compostos diferentes, três sabores diferentes, né? Consequentemente, temperatura, calibração de máquina vai ser diferente para eles. Então, eu estabeleço uma programação de produção em que eu consiga fabricar, por exemplo, o refrigerante, a limonada, nas 2 primeiras semanas. Ajusto as máquinas, faço a limpeza, né? Ajusto todo o processo. Aí, a partir da 3ª semana, vai ser a laranjada. E assim eu vou fazendo essa programação. Então, ele funciona dessa forma. Como a fabricação de uma quantidade prevista do produto ela é encerrada, outro produto ele vai tomar o seu lugar. A mesma coisa, por exemplo, de chocolate. Tem o chocolate branco, chocolate ao leite, chocolate com amêndoas. Então, eu faço adaptações, fabrico um lote específico daquele produto, faço o que a gente chama de setup de máquina, limpeza das máquinas, calibração das máquinas, para a entrada de um novo produto no processo, no mesmo sistema de produção. Então, em geral, a gente tem nesse sistema um arranjo físico de máquinas que formam centros de trabalho especializados por função. Então, por exemplo, se for uma empresa de vestuário, eu vou ter uma área específica para corte, né? Ou se for outro tipo de empresa que use prensas, eu vou ter uma área específica de prensagem, tá certo? Eu vou montando os espaços com aquelas áreas específicas para que o produto, dependendo do tipo de produto que entre na linha de produção, ele pode passar ou não pela área de corte ou pela área de prensagem. Ele não tem um fluxo, né? Uma sequência lógica como existe no sistema de produção contínua, ok? Então, como eu já adiantei para vocês, esse tipo de sistema, em geral, ele possui máquinas do tipo propósito geral ou destinação geral, que vão permitir as adaptações e os ajustes necessários para a natureza de cada material que entra no sistema, considerando os lotes que vão sendo fabricados. Então, diferente do sistema contínuo, o sistema de produção em lotes tem uma característica por conta desses ajustes de máquina que eu não consigo grandes produções, justamente por isso que eu trabalho em lotes, tá? Por conta das mudanças frequentes de calibragem, alterações de ferramentas e também acessórios. Essas mudanças, né, na máquina geram o tempo de disponibilidade de máquina menor quando eu comparo com o sistema de produção contínuo. Se eu produzo um lote, faço ajuste de máquina, vou ter aquele tempo parado para a entrada de um outro produto. Então, se eu for comparar o sistema contínuo, que tem uma sequência lógica, linear de atividades, a minha capacidade de produção vai ser muito maior do que o sistema de lotes. Aí, o meu foco não é quantidade do que vai ser produzido, mas sim variedade, certo? Observe que o layout desse sistema de produção em lotes, ele é bem diferente do sistema de produção contínua, né? Vamos observar aqui, vamos dizer que aqui seja a limonada que a gente viu no exemplo. Então, veja que ele vai começar pela máquina D, depois ele vai para a máquina A, máquina B, máquina E, máquina F e sai do sistema. Vamos dizer que essa peça 3 aqui seja alaranjada. Veja que ela vai ter um outro caminho. D, vai para o A, vem para o E, vem para o C e sai do sistema. Observaram? Então, para cada tipo de material que eu vou processar nesse sistema, para cada tipo de produto que vai sair lá no meu sistema, eu vou ter um caminho diferente. Então, eu não tenho como estabelecer uma sequência linear. Por conta disso, eu trabalho com essas etapas do processo aqui, como eu falei anteriormente. É uma etapa só de corte, é uma etapa só de prensagem, tá? Porque aí eu vou receber esses materiais dentro desses, né? Como se fossem pequenos departamentos, vamos dizer assim. Vamos receber nessas áreas específicas somente para aquela função, tá certo? Então, o que a gente tem de características desse sistema de produção em lotes? Ele é um sistema flexível, vocês viram. Se acontecer problema em alguma parte do sistema, eu posso colocar um outro produto na linha de produção e ela não vai parar, tá? Eu tenho alta variedade em relação aos produtos. Em compensação, eu tenho um menor volume de produção, por conta disso que eu trabalho em lotes.
Eu vou ter uma certa ineficiência da máquina, porque eu vou parar para fazer ajuste. Eu vou ter um maior tempo de processamento, considerando que eu vou ter sempre a parada para fazer o ajuste. E a minha capacidade de produção vai depender muito da forma como eu combino, como eu programo esses produtos, né? A gente vai ver lá no final da disciplina que a gente chama de programação da produção. Se eu tenho, por exemplo, os 3 refrigerantes, qual vai entrar primeiro na minha linha de produção? Laranjada, limonada ou guaraná? Então, dependendo dessa combinação que eu faço, eu tenho uma maior capacidade produtiva ou uma menor capacidade produtiva. Aqui a gente já tem um sistema de produção por projeto, que é um pouco diferente muito diferente do sistema de produção contínua e do sistema de produção em lotes, tá? Ele sai um produto único como resultado desse projeto. Não vai existir produtos que são exatamente iguais. Vocês vão saber por quê, pelas características de cada projeto, tá? E uma coisa bem interessante que vocês não podem esquecer é que não há fluxo de produto, tá? Na verdade, nesse ponto, o produto ele vai ficar fixo no local e as pessoas vão fazer todo o trabalho ao redor desse produto. Bora ver? Como exemplo, a gente tem navios, as pontes, os edifícios e aviões. Observaram que são bastante diferentes esses produtos, né? O que acontece? Para fabricar um avião, navio, para fazer uma ponte, um edifício, eu preciso de um projeto, né? Por quê? Vai demorar tempo, eu não consigo fazer isso em 2, 3 dias, em produção por minuto, por segundo, tá? Eu tenho um projeto em si. Então, a forma como eu vou gerenciar esse sistema é bem diferente da forma como a gente gerencia o sistema de produção contínuo e também o de lotes. O que a gente tem aí? São produtos de alto custo, únicos, porque cada projeto ele é único, porque vai ter uma realidade diferente. Eu posso ter, por exemplo, 2 edifícios semelhantes, mas a forma como eles vão ser construídos, quando eles vão ser produzidos, vai ser diferente, porque eu não tenho uma sequência lógica. Eu posso utilizar, por exemplo, fazer um serviço, vou dar um exemplo, chutando aqui, de o encanamento de um prédio primeiro, e aqui eu vou fazer a parte elétrica primeiro, porque eu tenho mais disponibilidade nesse momento aqui da parte mais hidráulica e desse aqui elétrica, ou seja, eles são semelhantes, mas o dia a dia da produção deles, ela é diferente. Então, por isso que esses projetos eles são únicos. O que vai acontecer na produção de cada um deles, só vai acontecer na produção de cada um deles. Não vou conseguir espelhar a produção de produtos como esse, que tem também uma incerteza em relação ao custo, à qualidade e prazo. Por que eu falo que eles têm incerteza em relação a isso? Vamos pensar num produto mais tecnológico, que seria um avião. Eu vou construir um avião, tem o modelo do avião, tá tudo lá muito bonito. Ele vai demorar 5 anos para ser construído. Em 5 anos, a tecnologia que eu projetei, que eu orcei, que eu fiz o orçamento, ela pode mudar ao longo desse tempo. E aí eu vou buscar a tecnologia que é mais avançada, então eu tenho incerteza em relação ao custo, em relação à qualidade dos equipamentos, dos materiais que eu estou utilizando, e também eu vou ter certeza em relação ao prazo. Será que eu vou conseguir cumprir, considerando que em 5 anos tudo pode acontecer? Tá? Então, essas são características específicas desse tipo de sistema de produção por projeto. Além disso, eu tenho a complexidade para gerenciamento, tamanho, valor, as pessoas que estão envolvidas. Então, o gestor desse tipo de projeto, ele trabalha com ferramentas específicas, que a gente chama de PERT CPM, ele trabalha com gerenciamento diferente, né? É muito mais complexo o gerenciamento desse tipo de projeto do que o sistema de produção em lotes e contínuo. Isso não significa que o sistema contínuo e o sistema de lotes também não seja difícil de gerenciar, mas eu tenho, em relação ao tamanho desse tipo de projeto, eu tenho uma dificuldade maior. E aí eu tenho dificuldade em relação ao planejamento, uma dificuldade em relação ao controle, e ele tem uma característica que é a natureza temporária. Fechou o projeto, as pessoas vão se alocar em outros projetos, vão participar de outras coisas, tá? Então, terminou a construção de um edifício, as pessoas vão buscar outras formas de trabalho. Terminou a produção do avião, vou trabalhar em outro avião, vou fazer outro tipo de projeto, ok? Aí eu chamo a atenção de vocês também para a produção celular,
tá? Eu posso ter, na produção celular, são mini fábricas dentro da fábrica. Posso ter uma célula de produção que produz o produto completo, tá? E aí essa produção é baseada em tecnologia de grupo. Aqui está um exemplo bem fácil de vocês entenderem. Ao invés de eu ter etapas de produção específicas e separadas, eu monto uma célula de produção e essa célula faz o meu produto completo. Então é como se fossem mini fábricas dentro da própria fábrica. São células de produção. Então nessa aula a gente viu os 3 tipos de sistemas que nós vamos trabalhar. Com base nesses 3 tipos de sistema, a gente vai seguir a disciplina. Vocês podem encontrar em livros outros tipos de sistemas, mas eles são vinculados a esse. Uma diferença ou outra. A base dos sistemas são esse. Sistema de produção contínua, sistema de produção em lotes e o sistema de produção por projeto. Ok? Até a próxima aula.